Nós fomos resgatados da maldição da lei. Hoje nós podemos estar diante do Senhor como filhos amados. Nós te amamos, nós te exaltamos, Pai, e nós te damos graças por tudo, Senhor, por tudo, tudo, tudo. Como é maravilhoso poder te chamar de Pai. Nós te amamos, te exaltamos e te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, louvor. Aleluia. Bem, vocês sabem, nós estamos na nossa quinta-feira Rema, né? Quinta Rema. Estamos trazendo estudos da palavra. E esse mês, como o pastor Alexandre falou, né? Vida de prosperidade. Quinta-feira passada nós tivemos aqui a Rosana Lira conosco. Mas você sabe que eu já, aqui tudo pronto, a apostila do Rema, estudando. Hoje à tarde eu fui meditar sobre algo. E eu pedi, na minha oração, eu pedi autorização ao Senhor para mudar o tema, amém? Você aceita isso? Você aceita que nós recebemos aquilo que nós precisamos, sabe? E está até aqui, né? A mensagem está toda aqui, né? Falando sobre prosperidade, definição, é bem o começo da matéria mesmo, né? Que eu ia aqui introduzir para nós, falarmos sobre o conceito de prosperidade, o conceito de dinheiro, né? Mas eu quero trazer algo que eu fiquei meditando hoje e eu senti paz no meu coração de compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia lá em João 13. João 13. Sabe, nós estamos aqui, né, na Semana Santa. Você sabe que nós como cristãos, nós temos datas que são muito importantes de serem lembradas, de serem comemoradas, né? Então, a Páscoa é uma data que nós precisamos, sim, não somente celebrar o dia da Páscoa, o domingo de Páscoa, mas entender o que isso significa. Quando a gente olha para a antiga aliança, a gente vê eles comemorando a Páscoa em vários lugares. Então, entenda, a Páscoa, ela não é somente assim, bem entre aspas, tá? Porque isso já é muito. Não é somente Jesus ressuscitar. Amém? A comemoração da Páscoa significa Deus tem uma aliança conosco. E essa aliança que ele tem conosco, ela não foi somente através de Jesus, ela foi desde sempre, porque quando a gente lê a palavra, a gente vê que Deus nunca muda. Então, o que mudou em relação a Jesus? Em relação a Jesus, ele nos resgatou da maldição da lei. Hoje nós estamos colocados em uma posição onde nós temos uma aliança superior com superiores promessas. E nós celebramos, sim, a morte de Cristo, mas não somente a morte. Por que o domingo é o mais importante? Porque é quando Jesus ressuscita. Amém? Porque se a gente, como a palavra mesmo diz, se a nossa fé, ela estiver baseada somente nesta terra, em coisas naturais, a nossa fé é vã, é falha, é oca. Mas a nossa fé, ela não é oca. Por quê? Porque quando a gente ora em nome de Jesus, nós estamos orando por alguém que está o quê? Vivo. Amém? Por que ele está vivo? Porque quando a gente vai ler, você sabe, ele nasceu de mulher, não é verdade? Nasceu de mulher. E aí outra data que a gente comemora como cristão, o nascimento de Cristo, que é comemorado no Natal. Então, assim, é uma data, 25 de dezembro, é uma data comercial. Então a gente fica pensando, vamos reunir a família, vamos comer, nananana. Mas entenda que para nós é muito importante Jesus ter nascido. Se foi no dia 25 de dezembro, algumas pessoas dizem que é em setembro, por conta da primavera, por conta da... Na verdade, primavera não. Acho que era do outono, né?
ali na região que ele nasceu, por todos os relatos que aconteciam, enfim. Mas entenda, vamos dizer, nós comemoramos dia 25 de dezembro, ok, o nascimento dele. O importante é que ele nasceu. Não é uma lenda, não é um conto de fadas, não é. Era uma vez um gato xadrez que caiu da escada de uma vez. Às vezes meus meninos pequenos, mãe, conta uma história. Eu estava tão cansada. Era uma vez um gato amarelo. Como é que era o do gato amarelo? Aí toda hora tinha um gato diferente. Era rapidinho só para o menino dormir. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus não é uma lenda. Então, quando nós olhamos a Páscoa, quando nós entendemos por que Jesus morreu. Você sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu para te resgatar da maldição da lei. Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu porque a sua morte não traria você para o reino do Filho do amor dele. Mas só a morte dele faria isso por mim e por você. Então eu fiquei pensando, o que aconteceu naquela quinta-feira, como hoje, antes da crucificação de Jesus? Se você lê a sua Bíblia, ou se você já participou do departamento infantil. Inclusive o Azaf me perguntou se ia ter salinha hoje. A nossa salinha para a idade dele é somente no domingo. Tá certo? Então, até levei ele lá para ele ver. Eu falei, você vai ficar nessa salinha no dia que você vir no domingo. Tá certo? É ali para dentro. Enfim. Então, essa é uma história que ela precisa estar muito fixada dentro de nós. Na quinta-feira foi o dia que ele se reuniu com os seus discípulos. Foi o dia da Santa Ceia. Foi o dia da grande ceia. E aí eu quero ler com vocês, até pedir aqui, né? João 13, eu acho que eu falei tanto que a Ana tirou, né, Ana? Pode colocar aí, Ana, também, por favor, mas eu quero ler aqui na minha Bíblia, que eu fiz algumas anotações. Antes da festa... 13:1, desculpa. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meu Deus, que versículo poderoso. Você já esteve em um lugar onde você sabia que aquele dia seria o último dia que você estaria naquele lugar? Você já esteve em uma viagem, por exemplo, e aquela viagem está tão maravilhosa, e você fala, poxa, aqui está tão maravilhoso, amanhã eu vou ter que descongelar a carne para fazer almoço, vou ter que desfazer a mala, lavar as roupas, mas hoje está tão bom aqui. E você fica naquele sentimento, e às vezes você está com alguém, e você sabe que você ou não verá mais aquela pessoa, ou demorará para encontrar com ela novamente, sabe? E aí a gente fica assim, eu lembro, né, vocês sabem, aqui a maioria sabe que o meu filho não mora com a gente. E aí no dia que nós estávamos no aeroporto, né, nós fomos deixar ele, né, e a gente voltando para casa, eu não queria acreditar que aquele dia tinha chegado. Aquele dia que eu vinha embora e eu ia deixar ele lá. A gente estava naquele momento onde a gente olhava. Aí você vê, queridos, eu não deixei o meu filho para sofrer, eu não deixei o meu filho para morrer. Você está comigo? Eu deixei ele em uma situação boa, eu deixei ele em uma situação feliz. Eu estava feliz, foi uma decisão nossa. Estava tudo bem. Mas essa separação doeu em mim, doeu no meu marido, doeu nos meus filhos. Então, o que estava acontecendo naquele dia? Eu quero trazer você para esta ceia. Jesus estava ali, antes a gente lê, esta é uma passagem que fala nos quatro evangelhos. Cada evangelho começa de uma forma, Lá em Lucas, por exemplo, fala, você vai entrar na cidade, quando você chegar lá, você vai ver um homem com um cântaro na mão, siga aquele homem, chega lá, vai ter uma casa assim, assim, assim.
E aí ele vai mostrando como cada um vai descrevendo esta cena. Então, quando ele fala aqui, ó, no 1, os seus estavam, ele amou, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, no 2, enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando. Olha só, Jesus sabia que aquilo que ele estava vivendo, aquele momento que ele estava passando era necessário. Mas eu quero que você entenda que Jesus nesse momento, por mais que ele soubesse que ele deveria passar, porque pelo que ele iria passar, o coração dele estava agitado. Você está comigo? Sabe, a gente olha e fala, Jesus ressuscitou. Sim, a gente tem que comemorar, a gente tem que se alegrar. Uau, é isso mesmo, mas eu quero te trazer para esse momento. Onde ele estava ali, a Bíblia diz que ele sangrou. E aí continua. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se Simão Pedro, esse lhe disse, Senhor, tu lavarás os meus pés. Olha isso. Querido, imagina Jesus diante de você. Você preferiria, opção A, lavar os pés de Jesus. Opção B, ter ele lavando os seus pés. Qual das duas você escolheria? Lavar os pés de Jesus. Você não gostaria de lavar os pés de Jesus? Aí vem Pedro e fala, não. Você vai lavar os meus pés. Aí Jesus continua e fala, ei, eu preciso lavar. Aí continua aqui, ó. Começou a lavar. Jesus lhe respondeu, agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro, nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Ou seja, nós tivemos a mesma opção de Pedro. Não, Senhor, deixa que eu te lavo, deixa que eu lavo seu pé. Aí Jesus olha para você. Olha para você, eu estou falando com você. E fala, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí eu faria a mesma coisa que Pedro. Então lava tudo, Senhor. Lava o corpo todo. Não lava só o pé não, já que é para provar que eu tenho algo com o Senhor, que o Senhor tem algo comigo. Lava tudo. Sabe, a minha pergunta hoje para nós, queridos, nós estamos deixando Jesus nos lavar. Porque o sangue de Jesus, ele nos lava, ele não nos limpa o pecado, ele nos lava o pecado. E nós estamos assim, Senhor, eu quero fazer pelo Senhor. E Jesus está falando, mas nesse momento aqui, eu é que vou fazer por você. Quando Jesus morre, Jesus ressuscita, que aqui ele ainda não tinha morrido, entenda. Aqui ele ainda não tinha morrido. E entenda, os discípulos ainda estavam vivendo na antiga aliança. Você está comigo? Não é nessa nova aliança que nós temos de entender que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz. E tudo ele nos tirou do império das trevas. Ali eles ainda estavam. Naquele momento, Jesus aqui não tinha nem ressuscitado. Aqui ninguém tinha nem aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Está comigo? Estou te trazendo para esse momento, estou te trazendo para essa Santa Ceia, que a gente fecha os olhos. Eu não sei você, eu lembro daquele quadro onde tem Jesus com os 12, aí vem aqui, né, João, o discípulo amado, né, com a cabeça aqui, e aqueles pães, aquelas uvas em cima da mesa, aqueles cálices. Mas sabe, tinha vida naquele lugar. Jesus ali estava lavando os pés dele. E aí, então Simão Pedro lhe disse, 9, Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe respondeu, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Aí ele vem falando, pois eu sabia que iria, o 11, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos.
Se Jesus chega aqui nesse momento, aqui agora, queridos. Nenhum de nós ainda aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A gente está ali naquela mesa com Ele. Uma mesa de fartura. Uma mesa ali eles tinham comido, porque quando a gente começa a ler, inclusive quando a gente lê os 4, eles já chegaram comendo. Então você pensa assim, vou falar para mim, tá? Na minha interpretação. Eles chegaram com fome. Então Jesus falou assim, come, come, come. Pois a gente vai fazer as outras coisas que a gente tem que fazer e eu vou falar o que eu tenho que falar. E aí Jesus chega para eles e fala assim, olha, aí Pedro fala assim, não, então lava tudo. Ele, não, peraí, eu não preciso lavar tudo de quem já tomou banho, só vou lavar os pés. Mas tem alguém entre vós que não está limpo. E é interessante porque esse limpo não fala de limpeza e sujeira, fala o quê? De coração. Aí eu pergunto para você, como está o seu coração diante do Senhor? Como está o seu coração diante de um Deus, diante de Jesus, que está prestes a morrer por você? Que está prestes a entrar em um dos maiores sofrimentos da vida dele. Qual foi o maior sofrimento de Jesus? Estar naquela cruz, estar separado de Deus. Por quê? Porque ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado. Porque o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelo que ele fez, nós somos sarados. Porque aqui nesse versículo, pelas suas pisaduras, não significa as pisadas. Significa o que ele fez, significa o procedimento dele nos curou. E aí ele continua. O 14, se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu pergunto para você, como tem sido a sua vida em relação ao outro? Como tem sido a sua vida a partir do momento em que você entende que Jesus morreu por você, o que você está fazendo pelo outro? E aí eu vejo aqui este evangelho. Qual é o evangelho de Jesus? E aí isso também tem a ver com vida de prosperidade. Porque a prosperidade, não quero entrar nesse assunto, porque eu ia falar um pouco sobre isso também, mas eu não vou. Mas só para você entender, porque a prosperidade bíblica, ela nunca vai ser só para você. Ela vai ser para você e de você vai alcançar outras pessoas. E aí ele fala assim, olha, vocês também deveis lavar os pés uns dos outros. No 15, pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que o viu. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se as praticardes. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Aqui, como eu falei. Ele chega, tem aquela mesa, tem a comida, tem a bebida. Eles comem, ele lava os pés. E ele fala, olha só, vocês precisam servir uns aos outros. E não somente servir uns aos outros. Entender o seu lugar no corpo. O seu lugar no corpo, querido, é servir. Entenda que no último dia em que Jesus estava ali reunido com os seus discípulos, ele escolheu servir. Meu Deus. Ele escolheu servir. Ele escolheu servir. E esta é a verdadeira vida dentro do evangelho. Nós estamos aqui para servir, para servirmos uns aos outros, para servirmos ao Senhor, enquanto servimos uns aos outros. Sabe, eu não gosto daquela frase que fala assim, se você não serve na igreja, você não serve para nada. Isso é uma mentira. Sabe por que isso é uma mentira? Porque quantas pessoas não estão servindo na igreja necessariamente, mas estão amando as pessoas por onde passam.
estão pagando um salgado, um almoço, alguma coisa para quem está com fome na rua. Então, entenda, eu tenho que servir, eu tenho que servir, eu tenho que servir. Que ele tem que servir na igreja, sim ou não? Sim, isso é verdade. Tem aquela igreja lá na entrada do Guará, eu nem sei se tem mais essa frase lá, mas eu era criança, adolescente, passava ali na IPTG, que eu morava em Taguatinga, passava na IPTG e tem uma igreja lá, eu esqueci até o nome. Aí estava escrito assim, ainda há vagas. Você já viu essa frase? Lá no Guaraú, ela é virada para a IPTG, essa igreja. Ainda há vagas. Quando eu me converti, eu fiquei, uau, sempre haverá vaga. Sempre haverá vaga. Sempre haverá vaga. Por quê? Porque sempre haverá vaga para mais um no reino de Deus. E para que essas vagas sejam preenchidas, nós precisamos fazer isso. Servir uns aos outros. Estar em uma posição onde Jesus olhe para nós. E não simplesmente fale, você é quem vai me trair. Mas ele fala, você vai estar comigo. Aleluia. Aí aqui no 20. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Aí fala aqui a partir do 23, né? O traidor é revelado, aí eles vão falando tal, entre eles. Fala assim, vai lá, pergunta para ele. Ei, você, pergunta lá para ele. Quem é o traidor? E aí Jesus, se você continuar lendo, Jesus vem falando, aquele que eu entregar o pão vai receber. E aí, só para finalizar essa parte, aqui no 30 ele fala, e Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu e era noite. No 33, depois que ele saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o glorificará. Aí ele fala, filhinhos, olha que interessante, entenda que este diálogo aqui que Jesus estava tendo, ele estava tendo com 12 homens que estavam ao lado dele desde o começo do ministério dele. Quem somos nós hoje? Sabe o que a Bíblia fala sobre você? Você sabe quem é você hoje? Fala assim, eu sou filho. Eu sou filha. Eu sou filho. Existe, querido, existe alguém mais íntimo de você e você dele do que o seu filho. Temos amigos que são mais chegados que irmãos. Temos irmãos, temos mães, temos pais, temos pessoas que andam conosco. Mas hoje nós somos considerados filhos. Aí a Bíblia diz que nós somos o quê? Nação santa. Lá em 2 Pedro, nação santa. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nação santa, sacerdotes. Queridos, o sacerdote está aqui para servir. Nós somos como reis nessa terra. Nós estamos aqui para reinar em vida. Através de quê? Através disso aqui que aconteceu. Desta quinta-feira, desta sexta-feira, deste sábado e deste domingo. É muito importante o que nós vivemos como cristãos, o que está acontecendo agora. Páscoa não é ovo de Páscoa, Páscoa não é chocolate. Páscoa é Jesus ressuscitou, nos resgatou, nos colocou em um lugar onde hoje nós somos filhos, onde nós usufruímos de tudo aquilo que existe para nós. Amanhã é dia de comer peixe. Querido, se você só tiver ovo na sua casa, coma ovo. Se tiver só tomate, coma tomate. Se tiver só arroz, coma arroz. Mas entenda, não é o que você come, é o que você faz, é como você faz, é como você está diante de Deus. O seu coração precisa estar limpo, o seu coração não pode estar manchado. Jesus está nesse momento lavando os seus pés, querida. Você tem noção disso?
Nessa noite Ele está lavando os seus pés, porque Ele está dizendo, se eu não puder te servir, você não tem parte comigo. Jesus está nos servindo nesta noite. Jesus está nos amando nesta noite. Jesus está dizendo, eu me importo. Eu estarei com eles, eu estarei por eles, eu irei para esta cruz, Senhor. Mesmo que lá na frente a gente sabe, Jesus fala, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Imagina se ele falasse exatamente com os discípulos, olha, amanhã eu vou ser capturado. Amanhã vão me levar, vão me fazer levar uma cruz pesada, vão me colocar no madeiro, vão colocar pregos na minha mão. Querido, você como um dos 12, o que você faria? Eu esconderia Jesus embaixo da cama. Mas ele falou, é importante que eu vá. Quando Judas sai, ele fala, agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Ou seja, ele sabia que ele precisava daquela traição. Está comigo? Para quê? Para que ao ser traído, Jesus era uma pessoa tão extraordinária e ao mesmo tempo tão comum, que os soldados não sabiam quem ele era. Era preciso alguém chegar entre todas as pessoas e chegar aí, ó, dar um beijo. Para quê? Para identificar Jesus naquela multidão. Aleluia. Meu Deus. Jesus está dizendo, eu estou servindo vocês, eu estou servindo vocês. Tão importante quanto ele ser crucificado, ele morrer no madeiro, ele ressuscitar. Foi essa reunião tão importante. Eu quero te dizer, nós temos essa reunião todos os dias que nós nos reunimos. Porque quando nós nos reunimos, Jesus está na nossa mesa. Jesus está conosco. Jesus coloca cura. Jesus coloca amor. Jesus coloca serviço. Jesus coloca prosperidade. Jesus coloca resposta. Jesus coloca direcionamento para a nossa vida. Porque Ele está sentado conosco. E o que Ele faz? Ele lava os nossos pés. E nós estamos falando, Senhor, não sou digna, não sou digna. Não, Senhor, não. Ei, peraí. Se eu não puder fazer isso por você, você não é digno de mim. Meu Deus. Então lava tudo, Senhor, lava tudo. Ai, meu Deus. E é interessante porque aqui mesmo, aqui ainda, em João, ele fala, você, Pedro, vai me negar 3 vezes ainda hoje. Meu Deus. Por esses dias, na verdade, né? Fala. Por esses dias você vai me negar 3 vezes. Nós estamos negando Jesus, queridos. Ei, o Senhor está dizendo, existem pessoas que estão me negando. Quando não se posicionam para entenderem quem vocês são. Sabe, quando a gente lê essa passagem em Lucas, coloca lá para mim, por favor, Lucas 22, versículo 15, Ana. Olha o coração de Jesus. Ele disse, tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. 16. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Volta no 15 aqui, por favor, Ana. Coloca na versão ARA, por favor. Na versão ARA, que é a R agora, né? Não? Tá. Aqui. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa,
antes do meu sofrimento. Sabe quando Jesus fala, Ele tem desejado ansiosamente estar com você. Qual é o tempo que você tem tirado à mesa com Ele? Qual é o tempo de atenção que você tem dado a Ele? Para quê? Para Ele te dar instruções. Nessa reunião, Ele dá instruções. Ele faz aliança com aqueles homens. Ele se dá àqueles homens. Aí aqui no 34, um dos versículos mais fortes da nova aliança, do Novo Testamento, está em João 13, estou em João 13, Ana. João 13, no versículo 34. Olha só. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só, eu vos dou um novo mandamento. Você sabe que todos os mandamentos que a gente tem na antiga aliança, ele se resume neste mandamento. Por quê? Vamos lá. Se você ama o seu próximo, você mata sim ou não? Você adultera? Você fala mal? Você levanta falso testemunho? Tudo se resume em amar ao outro. Por quê? Porque Jesus olha e ele nos amou. E quando Jesus fala, um novo mandamento vos dou. Qual era o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Primeiro mandamento, amém? Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. E o segundo mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Esses são o primeiro e segundo mandamentos, amém? O que Jesus faz? Olha só, eu vos dou um novo mandamento, que vocês vão amar uns aos outros, não somente como vocês se amam, mas como eu amei vocês. Vamos lá, aumentou ou não aumentou o nível de amor? Meu Deus! O que Jesus está falando? O que Jesus está fazendo nesse último dia, em que ele tem esta ceia, essa Páscoa, em que a Bíblia nos diz que ele estava esperando ansiosamente. Entenda, nossa, Jesus estava ansioso, não estejais ansiosos por coisa alguma, né? Os crentes religiosos, né? Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes apresentei as vossas petições diante do Senhor. Mas entenda que ele estava naquele momento, em que aquele momento era decisivo, não somente para ele, mas para aqueles discípulos, que eles iriam entender tudo aquilo que ele falou, quando ele falava assim, eu vou destruir isso daqui, esse templo, e este templo vai ser reconstruído em 3 dias. Como assim? Demorou anos para reconstruir isso aqui. Jesus está dizendo que a gente vai reconstruir isso aqui em 3 dias. Como é que isso funciona? Na cabeça deles, nada fazia sentido. E Jesus falava, eu estou com vocês por um tempo, vai chegar um momento em que eu não vou estar mais com vocês. Imagina a gente pensando, Jesus, o Senhor está aqui, nós vamos te guardar, nós vamos te proteger. Uau, o Senhor está conosco. Não, o Senhor não vai em lugar nenhum, a gente vai colocar segurança na direita. Em todas as suas direitas, a gente vai colocar alguém cuidando de você, Senhor. Ninguém vai te atacar. Ninguém. A gente vai proteger você, Senhor. Não precisa morrer. E Jesus está falando, é necessário que eu vá. É necessário que eu morra. É necessário que eu passe por tudo que eu vou passar. Por quê? Levanta sua mão e fala, foi por mim. Foi por mim. Aleluia. Aí no versículo 39, ele fala, e Jesus respondeu, darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. Aí vem, né, falando aí toda a história que eu falei, e aí ele vem na crucificação, ou seja, é o que acontece já a partir de amanhã, a partir da sexta-feira, né, sexta-feira da paixão, como a gente conhece, né, às vezes as pessoas falam assim, Isva, mas isso não é dentro da igreja católica, querido, isso é cristianismo. Você crê em Jesus Cristo? O que a gente não faz? A gente não tem algumas tradições que a igreja católica tem. Mas nós temos as nossas tradições. Qual é a nossa tradição? A nossa tradição, nós servimos a ceia do Senhor aqui na nossa igreja, amém? Uma vez por mês, até que Jesus venha. Sim ou não? Essa é uma tradição nossa. É uma tradição nossa, porque Jesus falou, fazer isto em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem. Se nós quiséssemos, nós poderíamos fazer aquela ceia em todo culto, sim ou não? Porque Ele nos deu essa instrução. Mas nós fazemos uma vez por mês, inclusive no domingo agora vai ter ceia. Amém? Para que essa ceia? Gente, a gente não vem para tomar um suco de uva e comer um pedacinho de pão não, tá? A gente vem por quê? Aí já entrando nisso, já entrando na ressurreição, no dia de Páscoa. O sangue de Jesus, que é representado por nós através daquele vinho não, tá? É suco de uva. Através daquele suco de uva significa o sangue de Jesus, quando eu coloco na minha boca, quando eu engulo, ele passa a fazer parte de mim. O pão, quando eu coloco na minha boca e eu mastigo, porque ele foi moído pelas minhas transgressões. E aí eu engulo, porque quando eu engulo, eu falo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quando eu engulo, aquilo começa a sarar o meu corpo. O resumo da matéria Aliança de Sangue é esse, que é uma matéria maravilhosa. Aleluia. Ups. Aleluia. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. E aí, era sobre isso que eu queria falar, queridos. Sobre a quinta-feira, que antecedeu a morte de Jesus. E aí, hoje, quem nós somos hoje? Nós somos esses discípulos de Cristo. Que amamos uns aos outros, que servimos uns aos outros, que decidimos. E aí eu quero te perguntar algo. Como tem sido a sua vida diante dos desafios que você vive? A sua primeira atitude é querer desistir? Imagina se Jesus tivesse desistido, querido, nesse dia. Olha Deus, seguinte, é muito para mim, eu não vou passar por isso, eu não quero passar por isso. De onde o Senhor tirou isso? Imagina. Jesus conversando com Deus. Mas ele fala, olha só, eu estou aqui com vocês. Não sei se é Lucas ou se é Marcos, que fala, quando Jesus se retira, e aí eles saem dali, daquele momento, e eles vão orar, e quando Jesus está orando ali com os 3, depois ele sai, e ele começa a orar ao Senhor. A Bíblia diz que ele ficou de uma forma tão angustiada que ele começou a sangrar, a suar sangue. Alguém aqui já suou sangue por uma situação que estava vivendo? Tem alguém aqui? Então nós não temos o direito, nós não temos sequer a oportunidade de desistirmos daquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos passando por alguma tribulação. Você está comigo? Você é indesistível, se é que essa palavra existe. Não sei, mas você entendeu? Fala, eu sou indesistível.
E diante das circunstâncias, você vai levantar as suas mãos e você vai dizer: Jesus conseguiu morrer naquela cruz. Eu consigo passar por isso. Estou falando de Jesus, o nosso nível. Outro dia, já tem tempo na verdade, ministrei aqui sobre Paulo. Alguém aqui já levou 39 chicotadas por causa de Cristo? Tem alguém aqui? Tem? Alguém? Eu não. Já foi preso por pregar o evangelho? Já esteve preso em um lugar onde só tinha o pior da sociedade e ainda tinha excrementos humanos? Alguém aqui? Alguém? Paulo, aconteceu tudo isso com ele. Você não tem o direito de desistir diante de circunstâncias que estão na sua vida. Porque se Jesus tivesse desistido, ele não teria pensado em mim e em você, mas muito pelo contrário, ele falou: se podes, passa de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade. Ei, você tem coragem de orar? Enio, por favor. Você tem coragem de orar nesta noite? Senhor, seja feita a tua vontade. Você pode ficar em pé. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Sabe, a Bíblia também diz, quando Jesus está ali naquela cruz, é tão interessante porque a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. Meu Deus! Sabe? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, que Deus é esse que entrega o seu único filho para morrer? Se ele fez isso com Jesus, o que ele vai fazer com você? Mas ele fez com Jesus para que não precisasse fazer comigo e com você. Porque Jesus ressuscitou de dentre os mortos. Jesus era o único que podia morrer no seu lugar. Você pode fazer essa oração: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, mesmo que eu não entenda todas as circunstâncias que eu estou vivendo, eu não vou desistir. Eu não vou desistir de sonhar. Eu não vou desistir de acreditar. Eu não vou desistir de estar na tua presença. Eu não vou desistir de servir. Eu não vou desistir de amar. Eu não vou desistir de congregar. Eu não vou desistir de estar com pessoas. Eu não vou desistir de acreditar no seu amor por mim. Eu não vou desistir de estar diante do Senhor, levantando as minhas mãos, te louvando, te adorando, te exaltando, entendendo que o Senhor é bom, que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai, porque hoje existe uma mesa onde nós temos aquilo que nós precisamos. Obrigada, Pai, porque o teu sangue representado, o teu corpo representado naquele lugar, naquela quinta-feira, Senhor, que antecedeu a sua morte na cruz, ó Jesus. Obrigada por instruções poderosas. Obrigada porque nós podemos servir uns aos outros. Obrigada porque nós podemos colocar os nossos pés e o Senhor lavar os nossos pés com tanta honra. O Senhor está nos honrando nesta noite. Ei, é um tempo de honra, diz o Senhor. É um tempo de se levantar. É um tempo de colhermos os frutos de todas as sementes que nós temos plantadas. Existem sementes que nós lançamos há tantos anos e o Senhor está te dizendo essa noite: você vai colher grandes coisas, você vai colher grandes coisas, porque a semente que você lançou, ela floresceu, porque ela foi regada pela palavra, ela foi regada com ações de graças, ela foi regada com amor, e o Senhor está dizendo: você vai colher, você vai ver os frutos da sua semente. Existem coisas que estão brotando na sua vida, existem portas que estão sendo abertas na sua vida, porque o Senhor está abrindo, o Senhor está te entregando, o Senhor está, querido, nos servindo de todo o coração. Pai, te amamos tanto. Obrigada, Pai, por Jesus. Obrigada pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Obrigada pelo Espírito Santo que convence o nosso coração, que nos tira da ignorância, que nos tira do império das trevas, que nos faz vivermos em unidade, em amor, em santidade, em unidade, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, estando em amor diante do Senhor. Pai,
Obrigada, porque Jesus não desistiu de nós e nós não desistiremos de Jesus. Nós não vamos parar, nós vamos avançar. Nós decidimos te amar e essa decisão na nossa vida vai fazer toda a diferença naquele dia em que a gente desanima. Mas a resposta que nós demos foi sim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu te recebo e eu vou fazer de tudo o que for necessário para dizer aos outros, Senhor, que o Senhor é o meu Senhor, o meu libertador, o meu Salvador, aquele que me tirou do império das trevas. E eu vou permanecer fiel. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e entregar um cântico novo ao Senhor nos seus lábios. Sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou.